Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como estar encontrando a primeira linha vazia em um outro arquivo. Para quê? Para que a gente possa estar salvando o registro sempre nessa primeira linha vazia após o cabeçalho. Também estarei lhe ensinando como estar criando um ID autoincrementável, que nada mais é do que a identidade do registro. Então, se você precisa estar cadastrando, atualizando, editando, excluindo, você tem que ter um ID autoincrementável. E também estarei lhe ensinando como estar salvando registros em um outro arquivo. Se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Vamos entender como é que vai funcionar as macros que vamos estar aprendendo na aula de hoje. Então, primeiramente, eu vou estar lhe ensinando a estar encontrando a primeira linha vazia em um outro arquivo. Em seguida, eu vou estar lhe ensinando como estar criando esse ID autoincrementável. E depois, vamos estar aprendendo a estar salvando registros em um outro arquivo. É muito importante que você possa ter assistido a nossa aula passada. Então, no final desse vídeo, vai ter o card com a aula passada. Como também, na descrição desse vídeo, vai estar o link para que você possa estar assistindo. O que eu estarei fazendo? Vou clicar aqui na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Exibir o meu Project Explorer. Observe que eu tenho o módulo Conexão que aprendemos a fazer na aula passada. Então aqui você pode estar tirando agora um print aí da minha tela. E aí você pode estar refazendo os códigos, caso você não tenha assistido a aula passada. Se você quiser entender tudo como eu fiz aqui, assista a aula passada. Então, para que eu possa estar acessando aqui um arquivo externo, eu preciso estar decidindo se eu vou abrir ele no modo leitura ou no modo administrador. Como eu vou querer salvar registros, obviamente eu preciso abrir no modo administrador. Então eu vou utilizar aqui essa rotina para abrir no modo administrador e também vou utilizar essa rotina para estar fechando no modo administrador. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Vou clicar nesse do Excel. Então vamos supor que eu queira colocar informações, por exemplo, eu quero pegar informações que eu vou estar lançando aqui, a parte da célula 1. Ao clicar no botão, eu vou estar enviando para um outro arquivo, não para uma outra plana, e sim para um outro arquivo. Esse outro arquivo, se observarmos, eu vou voltar aqui uma parte antes. Então eu tenho essa pasta aonde está salvo o arquivo que estamos com ele aberto, e o arquivo que vai receber os dados está aqui dentro de teste. E está aqui o arquivo que vai receber os dados, que nada mais é do que esse arquivo. Vou copiar esses dados até para ficar mais fácil, no momento que eu envie, eu saber quais são as coisas que eu estou enviando os dados. Então não se confunda, esse arquivo que eu estou utilizando agora é o arquivo que vai enviar informações. Inclusive eu vou colocar aqui o cabeçalho com uma outra cor de fonte, só para diferenciar. Então aqui eu vou estar preenchendo com alguns dados. Ao clicar numa forma, ele vai pegar essas informações e enviar para um outro arquivo. Então eu vou estar fechando aqui a nossa base de dados. Então como é que a gente deve proceder? Observe, eu vou clicar aqui no inserir formas e eu vou utilizar qualquer uma dessas formas. Eu tenho predileção em utilizar esse objeto aqui, o retângulo de cantos arredondados, que ele simula aqui, como se fosse um botão. Observe que eu não vou renomear aqui o nosso objeto. Inclusive eu vou clicar aqui em exibir, barra de formas. Então observe, ele vai permanecer com esse nome, que é o name dele. Eu vou apenas, sobre o botão, digitar aqui um texto. Então, por exemplo, salvar. Então vou centralizar aqui o texto desse botão e vamos aqui aumentar a sua fonte. Ao clicar sobre esse botão, atribuir macro, vou clicar em novo. Então se observarmos, o VBA, que é a nossa linguagem de programação, Visual Basic Application, já inseriu um novo módulo aqui no VBE, que é o Visual Basic Editor. Então observe, eu tenho aqui o módulo 2, onde tem aqui a programação que vamos estar criando.
Então como é que eu faço? Toda vida que eu precisar chamar uma rotina, eu utilizo essa chamada call e em seguida o nome da rotina. Vai dar um erro porque eu vou sair aqui do comando. Então observe, vou vir aqui em conexão. Aqui eu vou estar utilizando quem? Eu vou utilizar essa rotina. Abrir modo administrador. Vou copiar o nome dessa rotina. Vou voltar aqui ao meu módulo 2 e aqui eu vou colar. Ou seja, para que eu possa estar salvando informações em um outro arquivo, primeiramente eu tenho que abrir esse arquivo. Observe, aqui abaixo eu vou utilizar novamente uma chamada call. Vamos voltar lá à nossa conexão e eu vou utilizar quem? Observe que eu tenho aqui a opção fechar no modo ADM, que é exatamente o que eu preciso. Quando eu abrir no modo administrador, eu vou estar enviando dados. Em seguida eu quero estar ou fechando já ou salvando, sem ficar me perguntando se eu quero salvar, se eu quero cancelar ou se eu não quero salvar. Eu já quero salvar de forma automática. Então vou chamar essa rotina, copiei o nome da rotina, voltei aqui o meu módulo 2 e aqui vou colar o nome da rotina. Agora o que eu faço? Eu posso aqui programar toda a rotina, como eu posso criá-la fora e também só a chamar aqui dentro. Agora a gente vai começar a descobrir a primeira linha vazia, em seguida criar o ID autoincrementável e depois a gente vai estar enviando os dados. Agora vamos declarar variáveis. Então din, eu coloco esse prefixo para que eu possa estar informando ao VBA que eu estou declarando uma variável. Aqui eu dou um nome para a variável que eu queira. Lembrando que eu não posso colocar caracteres especiais, nem acentuações e nem espaçamentos entre o nome da variável. Se eu não quiser dar um nome à variável, um nome muito longo e eu queira fazer uma separação, eu posso colocar aqui um underline. Ou eu posso estar digitando tudo junto. Então vou chamar essa variável de linha, vou classificá-la do tipo integer, do tipo números inteiros. Declarado a variável, agora vamos trabalhar com ela. Então, primeiramente, eu vou utilizar aqui a estrutura with, que quer dizer com. Se você já acompanhou o nosso trabalho, sabe perfeitamente que quando eu utilizo a estrutura with, eu vou informar o nome de objeto e em seguida, quando eu coloco um ponto, eu tenho acesso às propriedades desse objeto. Como eu vou acessar as propriedades de uma planta, de um outro arquivo, eu não posso simplesmente informar aqui, por exemplo, o nome dessa planta. Eu tenho que informar antes o nome do objeto a qual pertence essa planta. E estarei informando o workbooks. Abro parênteses, ele vai me pedir aqui o index, aqui eu posso estar informando o nome do arquivo que vai estar sendo executado, que eu vou estar manipulando. Vou chamar a nossa variável banco dados. Lembre-se que essa aula é sequencial, ou seja, ela é a continuação da aula passada. Então é importante que você possa ter assistido a aula passada. Fecho aqui o meu parênteses, lembrando que se eu quiser saber quem é banco dados, basta eu selecionar essa rotina, clico o botão direito sobre ela e clico em definição. Vai me mostrar que banco dados é uma variável do tipo global, do tipo constante, que eu a classifiquei do tipo string e armazenei nela o nome da minha base de dados, que se chama pddados.xlsp, que nada mais é do que esse arquivo aqui. Então, o nome desse arquivo com a sua extensão eu estou salvando aqui na variável banco dados. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Como eu quero estar salvando essas informações na minha primeira planilha daquele arquivo do BDDados, então eu vou informar aqui, ponto sheets. Sheets nada mais é do que guias. Então eu quero salvar em qual guia? Na minha primeira guia. Então, como eu havia dito, se eu colocar aqui um ponto, eu vou ter acesso às propriedades dessa guia. Como eu estou acessando propriedades de um outro arquivo, então quando eu coloco um ponto, ele não vai estar autocompletando. No entanto, ele vai estar conseguindo manipular essas propriedades. Então, o que eu estarei fazendo? Eu posso utilizar aqui o Activate só para garantir que eu vou estar ativando essas sheets do banco de dados. E aí, o que eu vou fazer? Vou chamar a nossa variável linha e vou atribuir a ela o meu ponto range, que nada mais é do que o intervalo, o ranger. Entre aspas duplas, aqui eu vou estar passando a última célula do Excel como parâmetro. A1048576. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Ao clicar nesse do Excel, eu vou pressionar aqui a tecla Ctrl seta para baixo. Observe que eu parei exatamente na última célula do Excel, A1048576.
Então é exatamente isso que o meu código vai fazer. E em seguida ele vai estar executando isso daqui, ó, Ctrl seta para cima, ó. Ou seja, ele vai sempre parar na minha última linha preenchida, que nesse caso é o cabeçalho. Então dessa forma eu vou descobrir a próxima linha vazia. Então vou voltar lá ao nosso código. E agora vou utilizar o ponto .end, abro parênteses, o xloop, e é exatamente esse comandozinho que vai fazer com que eu venha da última célula do Excel e pare sobre a última linha preenchida. Nesse caso, eu só tenho o cabeçalho, então ele vai parar sobre a minha primeira linha. Como eu estou me referindo a linhas, eu utilizo aqui o row. Então, para que você entenda, ó, eu vou fazer aqui primeiramente de uma forma didática. Ó. Observe, ó, vou utilizar aqui o end with para fecharmos a estrutura with. Ó. Então, primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte. Ó. Observe, ó, vou utilizar aqui um msgbox e vou passar para ele a variável linha. O que esse comando vai fazer? Ó? Eu vou fazer aqui na prática e você vai entender. Ó. Então, vou clicar nesse símbolo do Excel e vamos fazer um teste. Ó. Ao clicar no botão salvar, ó, observe que ele retornou o número 1. Nesse momento, eu estou com o BD dados aberto no modo ADM. Ó. Observe que não apareceu aqui, ó, modo leitura do lado. Gleides, por que retornou o número 1? Porque nesse momento eu só tenho o cabeçalho preenchido. Entendeu a lógica? E vou dar aqui um OK. E fechou o arquivo. Para que eu possa estar sempre salvando registros abaixo da última linha preenchida, eu preciso saber qual foi a última linha preenchida. Entendeu a lógica? Para que eu possa salvar sempre abaixo dela, eu preciso saber qual foi a última linha preenchida. Então, com aquele comando que retornou aquele msgbox, ele me mostrou que a última linha preenchida foi a linha número 1. Mas eu não quero salvar sobre essa última linha preenchida, e sim sempre abaixo dela. Então, se você entendeu aqui a lógica, como é que eu faço? Ó? Basta eu colocar aqui um mais um. Ó. Por quê? Com esse comando aqui eu vou sempre saber a última linha preenchida, mas eu quero sempre salvar na próxima linha abaixo dela. Então tá aqui, ó, com esse mais um. Simples assim, ó. Aqui foi apenas para ilustrar. Observe novamente, ó. Vou clicar no botão salvar e ele retornou agora 2. Isso quer dizer o quê? Que quando eu falar lá para o meu código, eu quero que você salve lá na minha variável linha, ele vai sempre salvar na próxima linha, passando da minha última linha preenchida. Então, nesse caso, ó, a minha próxima linha vazia é a linha número 2. Ó. Entendeu a lógica? Eu imagino que você entendeu. Então, agora a gente pode estar avançando. Ó. Lembrando que eu estou fazendo dessa forma, tentando aqui ser bem didático para que você entenda. Se você tem dificuldades com o VBA, eu creio que essas aulas que eu estou ensinando aqui para você que não sabe nada de VBA são super importantes e recomendadas a você. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Eu preciso também estar criando um ID autoincrementável. Por quê? Se você vai estar salvando registros para que você possa futuramente consultar para estar editando, atualizando ou excluindo, você tem que ter a identidade do registro. Eu mesmo recebi inúmeros arquivos aí de inscritos nossos que pedem ajuda, mas quando eu vou ver, eles não têm a coluna ID, ou seja, eles têm apenas informações salvas, mas não tem uma identidade de registro. Então, como é que a gente varia para estar editando essas informações? Aí eu lhe pergunto. Então, para que você não passe por essa dificuldade, você tem que aprender como criar esse ID autoincrementável. Então, como é que eu faço? Ó, é muito simples. Ó. Só entenda a lógica. Ó. Eu não preciso mais desse comando. Foi apenas para lhe mostrar de forma didática. O que eu vou fazer agora? Ó? Para que eu possa criar esse ID autoincrementável, observe. Ó, eu já vou partir aqui para o meu cells. Ou seja, cells é uma propriedade que é as células de quem? Da minha workbooks banco dados.x1. Ou seja, cells é uma propriedade da minha sheets número 1. E aí ele vai me pedir o row index e o column index, ou seja, a linha e a coluna que eu quero estar salvando os dados. Então aqui eu vou estar informando quem? Ó? Eu vou estar informando essa variável linha, que eu a utilizo exatamente para isso, ó, para que eu possa estar dizendo para o meu código que eu quero que você salve informações nessa linha. A coluna, eu sei qual é a coluna que eu quero estar salvando. Então, por exemplo, ó, eu quero salvar na minha primeira coluna, depois eu quero salvar na segunda, na terceira. Então eu não preciso utilizar aqui uma variável. Basta informar o número da coluna que eu quero estar enviando os dados. Ó. Eu quero salvar na minha primeira coluna. Eu quero salvar quem? Aí, agora sim entra o nosso ID autoincrementável. Observe, ó. Para que eu crie esse ID autoincrementável, eu vou utilizar aqui o ponto application .worksheet function. Ponto, e aí eu vou utilizar a função mass. Como eu estou utilizando aqui
um arquivo externo, ele não está me auxiliando autocompletando. Mas pode ter certeza aí que como é que eu vou saber se eu digitei certo ou errado? Quando as iniciais não ficarem maiúsculas quando eu sair do comando. Então, se não ficarem, possivelmente eu digitei algo errado. Então, abro aqui o meu parênteses. E aqui dentro da função max, que é a nossa função máxima, eu quero descobrir o valor máximo. E eu vou utilizar aqui o ponto columns. Abro aqui o parênteses. Vou informar aqui o número da coluna que eu vou utilizar como parâmetro. Eu quero descobrir o valor máximo na minha primeira coluna. Fecho aqui o parênteses da função columns. E fecho agora o parênteses da função mass. E como é que a gente vai testar? Observe, ó, como eu havia dito, ó, as iniciais ficaram maiúsculas. Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Novamente, eu vou estar fazendo de uma forma didática. Ó. Então, ao invés de eu já estar enviando, ó, deixa eu só recortar isso daqui. E eu vou utilizar aqui um MCG Box. Não sei se vai funcionar dessa forma, mas vamos fazer um teste. Ó. Porque o intuito do nosso canal é lhe ensinar o VBA de forma passo a passo. Ó. Então, vamos primeiramente executar dessa forma. Se funcionar, aí sim a gente começa já a estar enviando os dados. Então, vamos entender como é que ele vai descobrir o valor máximo dessa forma. Se ele funcionar, ele vai armazenar no MCG Box. E o MCG Box vai nos retornar lá o valor máximo. Então, vamos fazer um teste. Ó. Vou clicar no botão salvar. Observe que funcionou. Ó. Retornou o valor 0. Ah, Gleidson, por que 0? A função máxima ele vai considerar números. Ó. Então, nesse cabeçalho, eu tenho aqui um texto, ó, o ID. Eu estou utilizando a primeira coluna, que é a coluna A, como parâmetro. Ó. Se aqui tivesse um número 1, por exemplo, possivelmente aqui iria retornar o número 1, porque ele está retornando o valor máximo. Vou dar aqui um OK. E vamos aqui fazer um teste, só para que você veja na prática. Ó. Se eu vim aqui em BD Dados, ó, eu vou lançar manualmente o número 1. Ó. Vou salvar e vou fechá-lo. Ao clicar no botão salvar, ó, observe que retornou o número 1. Por quê? Ó? Como eu havia dito a você, ele não considera aqui textos. Então, o valor máximo é o número 1. Mas aí eu lhe pergunto, eu quero sempre criar um ID autoincrementável. Eu não quero que ele retorne o valor máximo. E sim, ele captura o valor máximo e some mais um. Para sempre criar um próximo ID que não se repita. Então, como é que eu faço? Ó? É exatamente como fizemos para a variável linha. Então, se você entende esse raciocínio lógico, você consegue replicar para qualquer situação. Ó. Então, como é que eu faço para retornar agora o número 2 e não o número 1? Como é que eu faço? Ó? Vou dar aqui um OK. Então, vamos só primeiramente aqui fechar, porque logo em seguida eu já vou estar lhe ensinando a estar salvando os dados. Ó. Então, vou apagar esse valor e agora posso estar fechando. Ó. Então, vamos aqui, ó, entender, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Então, como vimos, ó, dessa forma ele retorna o que? Retorna o valor máximo. Só que eu quero estar retornando o valor máximo mais 1. Então, basta fazer o que? Ó, mais 1. Ó. Simples assim. Ó. Novamente, só para finalizarmos, ó, ao clicar no botão salvar, observe que ele retornou o número 1. Por quê? Lembre-se que no primeiro teste ele retornava o valor 0. Ó. Ele já retornou 1, ou seja, o meu primeiro ID autoincrementável será o número 1, o próximo será o número 2, e assim sucessivamente. Entendeu a lógica? Então, só para recapitular, ó, aqui vai estar lançando o primeiro registro com o número 1, porque não tem nenhum registro. Na próxima vez que eu for lançar, ele vai descobrir o valor máximo, que nesse caso vai estar 1, 1 mais 1, porque ele sempre vai somar o valor atual, o valor máximo atual, mais 1. Então, o próximo valor vai ser o número 2, e depois o número 3, e assim sucessivamente. E se por acaso eu não tiver, um exemplo, ó, digamos que eu não tenho o número 3, eu tenho lá o número 1, o número 4, eu não tenho o 2 nem o 3. O que é que você acha que ele vai retornar? Ele vai retornar o número 5, porque ele sempre vai retornar o valor máximo, independente da quantidade de registros que possa ter sido excluído entre eles. Entendeu a lógica? Então vou dar aqui um OK. Foi apenas para você entender. Agora a gente vai partir para enviar os dados. Ó. Eu tenho certeza que você entendeu aqui a lógica. Ó. Então vou apagar isso aqui e vou utilizar lá os nossos cells. Então, só para recapitular, dessa forma aqui, eu vou estar salvando na minha linha, que nesse caso vai ser na linha número 2, porque eu não tenho registros abaixo dela. Então, nesse caso, vai salvar primeiramente na linha número 2, na primeira coluna, o meu ID autoincrementável. Eu quero estar salvando agora, pegando o registro, por exemplo, ó, da minha célula A2. Como é que eu faço? Ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer primeiramente que de uma forma didática, passo a passo. Ó. Então, vou copiar esse comando até aqui. Quantas colunas eu tenho? Ó? Eu tenho de A a F, ou seja, eu tenho aqui, ó, 4, 5, 6 colunas.
Então o que eu estarei fazendo? Ó? Eu vou informar aqui, ó, por exemplo, ó, o nome da minha planilha que vai estar enviando os dados é a minha planilha 2. Vejamos se é isso mesmo, ó, planilha 2. Lembrem que eu não estou utilizando esse nome e sim o codename. Ó. Tanto é que se eu vim aqui, ó, renomear, ó, eu vou mudar aqui para, por exemplo, ó, enviar. E aqui no meu código, ó, observe, eu estou trabalhando com o codename, ó, que nada mais é do que esse nome aqui, ó, fora do parênteses. Ó. Então, esse planilha 2 é esse nome fora do parênteses. Ó. Aqui eu vou estar informando, ó, ponto .range, abro parênteses, eu quero pegar a informação que está na célula A2, fecho meu parênteses, ponto .cells. Então, o que tiver na célula A2, eu vou estar enviando para a minha linha, lembrando que é na mesma linha, no entanto, eu quero salvar agora na segunda coluna. Ó. Então, se você entender isso, fica super fácil. Ó. Como é que eu faço agora para estar salvando na terceira coluna? Ó. Colo o mesmo comando, altero para 3 e aqui vou alterar para B2. Ó. A mesma coisa, ó. Vou alterar aqui para C2 e aqui eu vou alterar para 4. Ó. Como eu tenho até a coluna F, se não me falha a memória, então vou alterar aqui para 5 e aqui para 6. Ó. E também, mais uma vez, ó. Agora para 7. Ó. E agora vou alterar aqui, ó. Eu já tenho o A, o B, o C, agora eu vou ter o D. Também vou ter agora o E e vou ter o F. Ó. Então aqui eu estou capturando informações dessas células, que são essas células aqui, e vou estar enviando para o meu outro arquivo. Vou salvar na segunda, terceira, até a sétima linha, porque na primeira linha ele vai salvar isso daqui, que é o ID autoincrementável. Então vou salvar o que fizemos até aqui e vamos fazer um teste. Ó. Então observe, ó. Vou lançar aqui o Gleidson. Deixa eu só dar aqui um zoom no nosso arquivo para ficar mais visível a você. Ó. Gleidson, UAP, número 670, bairro C, cidade Fortaleza, estado CE. Ao clicar no botão salvar, ó, aparentemente salvou os registros. Ó. Se formos lá no nosso arquivo, ó, vou dar um duplo clique sobre ele e vamos aguardar que seja aberto. Ó. Está lá, ó, o registro número 1, Gleidson, UAP, então salvou perfeitamente. Mais uma vez, ó, vamos supor aqui que fosse o Ricardo Souza. Eu vou só alterar aqui algumas informações só para ilustrar. Ó, para que você veja que realmente está salvando. Ó. SP, vou botar aqui também SP, só para ilustrar. Ó. Ao clicar no salvar, observe que aparentemente salvou. Vamos lá no nosso arquivo, ó. Vou dar um duplo clique sobre ele. E vejamos, ó, retornou o ID de número 2 e retornou lá o Ricardo Souza. Ó. Então era isso que eu tinha para lhe ensinar na aula de hoje. Numa próxima aula a gente vai aprender muito mais a estar trabalhando com esse arquivo. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. É dessa forma que eu e o YouTube vamos entender que você gostou do conteúdo e ele vai recomendar também a outras pessoas que também precisam aprender o VBA de forma gratuita. Então conto com o seu gostei. Se você ainda não for inscrito, lhe convido a estar se inscrevendo agora em nosso canal. Assim você não perde nenhuma aula gratuita. Então se inscreva agora em nosso canal e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.